E aí, meus amigos, meus colegas aqui da Elite da Língua, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou de volta para a gente continuar aquela conversa sobre gramática, sobre fonologia. No encontro passado nós falamos um pouco a respeito dos encontros vocálicos, ditongos, tritongos e hiatos, e hoje vamos conversar um pouquinho a respeito dos dígrafos e dos encontros consonantais. Dois assuntos perigosos, eu diria, porque tendem a gerar uma série de dúvidas, muitas vezes em função da proximidade que eles apresentam um em relação ao outro. Bom, lembremos antes de mais nada que a fonologia é a parte da gramática que lida, que estuda os sons e ela vai se basear naturalmente na questão dos fonemas, né? Na produção da sonoridade, né? A maneira como nós temos uma percepção auditiva das palavras na língua. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo um poema do Ivo Barroso em que ele apresenta uma paisagem marítima e faz um trabalho muito interessante com os elementos sonoros do texto. Na mesma reta, na mesma linha do olho está a ilha, logo acima do olho a vela e num movimento exatamente proporcional, mas para baixo, o casco. Acima da vela, a ave e abaixo do casco, o peixe. E no lugar mais alto em que a vista alcança, o astro. No lugar mais baixo, no fundo do mar, a ostra. Observem que é um trabalho muito rico, muito interessante, muito criativo, porque ele faz a troca de dois fonemas aqui e olho vira ilha. Ele faz a troca de dois fonemas aqui e astro vira ostra. Então vejam como é que a criatividade aparece, ela pode surtir muito efeito em textos literários, textos publicitários, a partir de questões de ordem fonológica. O que é o fonema? O fonema é a menor unidade sonora distintiva de uma palavra. Isso significa que é a menor partícula de som que vai produzir não apenas um outro barulho, uma outra impressão, uma outra captação auditiva, mas também um outro significado. Olha aqui, tia, tua. Troquei um fonema apenas. Bola, mola. Eu troco um fonema, altero o som, mas também altero o sentido. A mesma coisa ocorre aqui, lua e rua, ou pato e perto. Olha aqui um outro poeminha. A diálogo, a ditongo, a dia longo. Na vida da gente acontecem todas as coisas. Às vezes, nós conseguimos estabelecer comunicação com as outras pessoas. Às vezes, nós nos aproximamos, nos juntamos, como no ditongo, a vogal e a semivogal. E há dias em que tudo parece dar errado. Dia longo. Perceberam como é que de diálogo eu formo dia longo, criando um outro som, criando um outro sentido e enriquecendo o significado do texto e o aspecto criativo do poema, né? Quando se fala de fonética, é preciso prestar atenção num deslize que a gente comete com uma certa facilidade e sem perceber, a cacofonia. Fonos é som, caco, mal, ruim, portanto, cacofonia é um fenômeno fonético que diz respeito à situação em que a escolha e a combinação de palavras acaba produzindo um mau resultado fonético, um som ruim, um som desagradável, deselegante, que é o que vai acontecer aqui no clássico, no conhecido, no frequentado poema do Cume. O cume é a parte alta, né? É a montanha. Mas vocês vão perceber que nesse texto a combinação das palavras faz a gente pensar noutra coisa, que obviamente eu não vou explicar. No cume daquela serra, eu plantei uma roseira. O mato no cume cresce, a rosa no cume cheira. Olha,
Eu costumo dizer que a intenção poética aqui é válida, né? O mato no cume cresce, a rosa lá do cume cheira. Mas vocês perceberam que a maneira como as palavras estão combinadas aí leva a gente a ter uma outra impressão, né? Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem, lagartos no cume entram, abelhas no cume saem. Ah, vocês entenderam? Inocentemente, o cume é a montanha, mas a combinação, né, a escolha, a aproximação de palavras aí gera um sentido engraçado, por vezes desagradável, né? Alguns cacófatos clássicos, né, que a gente conhece como vou mejar. Prestem atenção que na hora da leitura, vou mijar não fica muito bonito. Já que tão longe vai o tempo, já que tão longe vai o tempo, acabou-se tudo. O Camões, alma minha gentil que te partiste, alma minha. Perceberam como é que a junção dessas sílabas produz um efeito desagradável, né? Maminha. O grande Camões não se apercebeu disso, né? Não percebeu. Isso é muito comum de acontecer em redação. A gente está brincando aqui com o poema do Cume, mas na verdade a brincadeira descontrai, mas é uma coisa para se levar a sério. Se encontra muito em redação. E o perigo é que quem está escrevendo não percebe, mas o corretor tem olhos e ouvidos atentos e certamente ele vai identificar a cacofonia. O dígrafo é, na verdade, a reunião de duas letras que vão produzir apenas um som, tá certo? Então, cuidado. Letra é visual, som é uma outra coisa. Quando eu tomo como referência a palavra devassa, eu tenho duas letras aqui. Mas observem que na hora da pronúncia eu não vou escutar um som para este S e um som diferente para este. Devassa é um som só, este, que corresponde a duas letras. Por isso nós temos um dígrafo aqui. Como também temos um dígrafo infanta. Notem que infanta, o N tem a função de nasalizar o som do A, formando um dígrafo vocálico. Eu não vou ler esse A com som aberto de A, mas com som nasal de AN. Então, o N nasalizou o A. Ele não tem som próprio. Ele está simplesmente indicando que eu vou dizer fanta e não fata. Tá certo? Eu elenquei aqui para vocês os dígrafos da língua portuguesa. Os dígrafos consonantais, CH, chuvarada, LH, molhado, NH, amanhecer, RR, carroça, SS, missionário, SC, descida, SC cedilha, cresço, XS, pouco usado, mas existem algumas palavras, essuar, que quer dizer transpirar, XC em exceção, GU em sanguinário, cuidado com esses grupos, GU e QU. Constituirão dígrafos desde que o U não seja pronunciado. Então eu tenho dígrafo em sanguinário, eu tenho dígrafo em saque, mas eu não teria dígrafo naturalmente em quase. O QU de quase não constitui dígrafo porque o U tem som, tá certo? E eu tenho também os dígrafos vocálicos, que são as vogais A, E, I, O, U, nasalizadas pelas consoantes M ou N, como a gente viu em Fanta, bambolê, antologia, temporalidade, ensurdecer, limpeza, tintura, trompete, tonteira, chumbo e afundar. Repararam que em todas essas situações o M e o N contribuíram para indicar que a vogal pronunciada é nasal e não oral, ok? Então,
Eis aqui uma lista dos dígrafos para vocês não se perderem, para vocês acompanharem sempre, ok? Tudo tranquilo até aí? Eu coloquei aqui um poeminha para vocês, a partir do qual faremos algumas considerações a respeito de encontros consonantais, de dígrafos. O texto se chama Intervalo. Eu vou pular e o impacto não vai me fazer esquecer que por aquela fração quase imperceptível saí do chão e beirei o hiato entre o que poderia ser e o que se trata de fato. Pessoal, observem que eu grifei para vocês alguns elementos, coloquei alguns elementos numa outra cor e depois eu vou explicar melhor essa separação, essa metodologia. Primeiro eu gostaria que vocês prestassem atenção nos termos que eu grifei. Impacto, esquecer, aquela, imperceptível, chão, entre, que. Todos esses elementos que estão grifados, nós já vimos anteriormente, são elementos que formam dígrafos, sejam dígrafos vocálicos, em que as vogais estão nasalizadas pelo som do M e do N, ou então os dígrafos consonantais, como é o caso, por exemplo, do CH. Vocês podem recorrer à lista anterior que vão encontrar todos esses elementos ali citados como dígrafos. Mas eu tenho também alguns elementos aqui em verde e alguns elementos em vermelho, indicados como encontros consonantais perfeitos e encontros consonantais imperfeitos. Vamos ver o que são encontros consonantais. O encontro consonantal é, na verdade, uma sequência de consoantes sem que haja nenhuma vogal entre elas. Mas tem um detalhe importante. Por que o encontro consonantal é diferente do dígrafo? Porque no caso do dígrafo, as letras possuem apenas um som, e no caso do encontro consonantal, cada consoante possui o seu som, cada uma delas tem o seu fonema. Notem, blusa, prato, aplauso. Uma sequência de consoantes aqui, aqui e aqui. Observem que na hora da pronúncia vocês vão escutar exatamente o som de cada uma dessas consoantes. Blusa, prato, aplauso. Ou absoluto, ritmo, pescoço. A única diferença entre as letras que eu destaquei aqui e aqui é que as consoantes aqui em cima, na hora da divisão silábica, ficam na mesma sílaba. Observaram? Sempre na mesma sílaba. E é o que nós chamamos de encontro consonantal perfeito. Se as consoantes estiverem em sílabas separadas, como acontece aqui nas palavras que eu indiquei, então nós classificamos como encontro consonantal imperfeito, o que justifica os apontamentos que eu fiz aqui para vocês. Vocês notaram? Consoantes em sílabas separadas, sílabas separadas, sílabas separadas, separadas. Mas consoantes na mesma sílaba, na mesma sílaba, na mesma sílaba. Eis a diferença entre encontro consonantal perfeito e encontro consonantal imperfeito. Tá certo? Nossa última observação. Muita atenção a isso. Quando há dígrafos, não se considera encontro consonantal. Notem que na palavra palhaço, vocês me diriam, ora, eu tenho consoante L e eu tenho consoante H. Não se trata de um encontro consonantal? Não. Por quê? LH é sempre dígrafo em língua portuguesa. É sempre esse conjunto de duas letras que apresentarão, apenas um som. Recorram àquela lista anterior, LH, NH, CH, há uma série desses encontros que vão constituir dígrafo, portanto não podem ser encontros consonantais. Observemos a palavra fantástico.
eu diria para vocês, encontrem para mim sequências de consoante nessa palavra. Eu tenho uma sequência aqui, NT, tenho uma sequência aqui, ST. E aí? Bom, esse N formaria um encontro consonantal imperfeito com o T? Não. Por que não? Porque esse N serviu para nasalizar o som do A. Fantástico. Ou seja, ele formou com o A um dígrafo vocálico. E eu disse aqui em cima, se há dígrafo, não se considera encontro consonantal. Se há dígrafo do A com o N, eu não posso considerar encontro consonantal do N com o T. Mas aqui, fantástico, eu tenho consoante, consoante. Cada uma delas com o seu som. Na hora da divisão silábica, cada consoante fica numa sílaba. Encontro consonantal imperfeito. Perceberam bem a diferença? Ok? Então, cuidado. Essas sequências, às vezes, são traiçoeiras. Se nós não estivermos bem atentos, corremos o risco, às vezes, de classificar um dígrafo, por exemplo, como se fosse um encontro consonantal. Então, é preciso que a atenção esteja sempre redobrada. Tudo bem? Ok? Fechamos a nossa conversa aqui, tá? Esse breve capítulo de encontros consonantais e dígrafos, depois do que já havíamos falado sobre os encontros vocálicos. Não percam a oportunidade de ouvirem o nosso próximo papo. É sobre o polêmico uso do hífen depois do acordo ortográfico de 2016. Vamos resumir, vamos tentar agrupar as regras de um modo bem fácil para vocês, tá bom? E aí a gente se vê então na próxima conversa. Por favor, deixem os seus recadinhos, coloca lá o seu joinha, a sua curtida e a gente se vê aqui na Elite da Língua. Beijão, pessoal! A gente vai se encontrando, mas não sem antes deixar aqui para vocês as referências bibliográficas, tá? Por favor, eu estou aguardando sugestões, eu estou aguardando recados, eu estou aguardando a sua inscrição aqui no canal. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau!